Oi, tudo bom com vocês? Me chamo Alessandra, seja bem-vinda a este canal. E hoje eu quero contar um grande testemunho que aconteceu na minha vida, que está acontecendo na minha vida, que é a minha casa própria. E que eu tô muito, muito feliz. Só Deus sabe a alegria que eu estou. E eu vim aqui compartilhar com vocês. Porque assim como o meu coração se encheu de alegria, eu quero que o seu também se encha de alegria, porque o meu desejo é que você volte a sonhar. Se você em algum momento parou, desistiu de sonhar, de ter sua casa própria, seu carro próprio, trabalho, não sei. Mas se em algum momento você desistiu pelas circunstâncias, eu quero te dizer neste dia que esse vídeo não caiu em vão para você. Esse vídeo veio para você enviado pelo Senhor, para que você volte a sonhar. Bom, então eu quero contar para vocês como tudo aconteceu. Vou tentar resumir o máximo, porque eu sou muito tagarela, falo demais. Então eu vou tentar resumir o máximo, tá? Para o vídeo não ficar longo. Eu sempre tive o desejo de ter a minha casa própria. Sempre, desde menina, sempre tive esse desejo no meu coração, de ter a minha casa própria, né? E eu moro na casa da minha mãe, ainda tô morando lá. Não com a minha mãe tem uma casa, me doou e tô morando nela, não pago aluguel. Mas, sabe aquela mentalidade assim, pequena, aquela mentalidade que você acha que nunca vai ter nada, que nunca vai possuir nada? Era eu. Eu tinha essa mentalidade, eu tinha esse pensamento de nunca ia possuir, nunca ia conseguir, né? Que tudo é muito difícil pra mim, pra todo mundo é muito fácil, mas pra mim é muito difícil. Sempre tive essa mentalidade. E o Senhor tem trabalhado de uma maneira soberana. Tem trabalhado de uma maneira assim inexplicável na minha vida. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. E vamos pro vídeo, porque senão eu vou ficar falando aqui um monte de coisa. Sim, gente, tudo começou em 2018. Eu e meu esposo, nós tínhamos o desejo de ter a nossa casa própria. Sempre tivemos muito esse desejo. Mas em 2018, esse desejo ele reacendeu no nosso coração muito forte. E nós não tínhamos condições alguma de ter uma casa. Mas mesmo assim, né, eu sou costureira, trabalho costurando até hoje, já desde quando meu filho tinha 4 anos de idade eu trabalho costurando. E meu esposo trabalhava, ganhava um salário mínimo, né? Então, o que aconteceu? A gente tinha esse sonho e começamos a procurar para financiar a casa, certo? E a gente não conseguiu, porque a minha renda não é... Meu nome chama... Então, não tinha como comprovar a minha renda e precisava no mínimo de 2 salários mínimos para poder você ter direito a financiar uma casa. Então a gente visitou algumas casas bonitas e que tinha o coração da gente com mais desejo da gente ter a nossa casa própria. Mas infelizmente a gente foi negado em todas as situações, né? Então nós ficamos muito tristes e arrasados, sem explicação, nos entristecemos muito porque era o nosso desejo, e esse desejo tinha ardido o nosso coração, né, de maneira assim, sobrenatural. Então eu pedi ao Senhor, comecei a orar e pedir: Senhor, se não é da tua vontade esse desejo do meu coração, que tu tire esse desejo. Eu não quero ter vontade mais de ter casa em canto nenhum. Mas se for da tua vontade, me mostra como eu posso fazer. Porque tu tá vendo que eu não tenho condição, não tenho dinheiro pra financiar, né? Nós estávamos querendo mais ou menos uma casa de R$700 no máximo na época. Uma parcela, né? E a gente... nós oramos ao Senhor, pedindo a Ele direção. Quando foi um dia, eu ia passando uma determinada rua e eu vi tipo assim, a gente parou no sinal e eu olhei assim pra cima e vi uma faixa. E na faixa tinha lotes a partir de R$136, eu não lembro direito. Mas mais ou menos isso. E quando a gente viu essa faixa, eu fiquei, sabe assim, R$136. Eu nunca tinha pensado em lote, eu nunca tinha imaginado em comprar um lote. Eu imaginava que seria caríssimo, que eu nunca ia conseguir comprar, então eu nunca tinha nem pesquisado. Mas quando eu vi essa faixa, eu fiquei curiosa. Então eu peguei o número do rapaz, anotei bem ligeiro ali. Acho que eu bati uma foto, não lembro. E eu liguei, imediatamente. Na hora, dentro do carro mesmo, eu liguei pra ele e perguntei como é que seria. Aí eu imaginei, a entrada deve ser uns R$10.000, né? Aí ele falando comigo, ele disse que a entrada seria 1.000 na época que eu comprei, 2019, tá? Aí ele disse que seria R$1.000 de entrada. E ele parcelaria a entrada em 5 vezes.
e depois começariam as parcelas do terreno. Gente, eu fiquei assim, sem acreditar. Acho que foi numa sexta-feira que a gente viu isso. No domingo, a gente decidiu vir ver. Eu convidei a minha irmã e meu cunhado pra gente vir conhecer o lugar. Só que eu não falei com o dono do lote. Não falei. Só vim sozinha mesmo, porque ele tinha dito que se eu quisesse conhecer, chamasse ele e tal. Mas eu fiquei com medo de, sabe, né? Golpe é o que existe nesse planeta é golpe. Aí eu disse, não, vou só. Aí a gente veio sozinho, olhamos o lote. Eu gostei assim de cara. Era um loteamento muito limpinho, muito organizado. Já tinha 3 ou 4 casas dentro. E eu fiquei assim encantada, sabe? E era a 5 minutos da praia. Que era um lugar tranquilo, silencioso. Então eu imaginei, meu Deus, eu quero. E aí a gente ligou pra ele, 40 minutos a criatura chegou aqui. E a gente já foi conversando, ele já foi mostrando quais os lotes estavam disponíveis. E eu já encantei com um, já falei que seria o meu. E a minha irmã também ficou meio assim, mas acabou também se apaixonando. E a gente foi pra casa e aí eu comecei a pesquisar. Liguei pra prefeitura pra saber se realmente o nome daquele homem tava lá no loteamento. Eu fui olhar o CRV, não esqueci o nome, pra saber se ele realmente era um... Pessoa que corre de imobiliário, como é o nome? Esqueci. Corretor de imóveis. Aí me informei de tudo. E perguntei um advogado na igreja, na época, e perguntei o que eu poderia me informar pra saber se realmente ele era verídico, se não era golpe, né? E ele me falou. Então a gente ligou pra prefeitura, resolvemos tudo e tudo ok. Depois que a gente veio visitar, acho que uma semana ou duas, a gente assinou o contrato, começamos a pagar as parcelas da entrada, a gente parcelou, a gente quis parcelar. E o que foi que a gente imaginou? A casa que eu ia comprar é R$750, né? Então, eu pagaria cento e pouco do lote, da parcela, que vai aumentando, não fica esse valor para sempre, tá? Mas eu começaria a pagar essa parcela e depois eu iria, com o restante do dinheiro que seria para isso, eu iria construir a minha casa, né? Minha maravilhosa e amada casa. E só que, gente, aconteceu o quê? Veio a pandemia. Exatamente. Sim, gente, vamos lá. Eu trouxe aqui minha cola pra mim lembrar, vou falar pra vocês bem direitinho as datas. 3 de fevereiro foi o dia que a gente viveu o terreno. Eu não tô lembrada que eu não tô com o contrato aqui, quando foi que a gente assinou. Mas se eu achar, eu coloco aqui. Se não, depois eu falo pra vocês. Não, aí veio a pandemia, né? E aí, gente, foi uma bênção. Porque se a gente tivesse financiado a casa, olha como Deus trabalha na vida da gente. Porque se a gente tivesse financiado uma casa, seria R$750 que a gente teria que pagar mensalmente. Né? E com a pandemia eu parei de trabalhar, meu marido também. Menino, foi só a misericórdia do Espírito Santo. Então a gente ficou sem condições. A única condição que a gente teve foi de pagar o lote. Se a gente tivesse financiado, para ver como as coisas de Deus é. Deus, ele é maravilhoso. Então, se algo deu errado e você acha que fica... Meu Deus, mas por que isso não deu certo? Não te preocupa, foi livramento. Foi Deus te guardando. Não era o momento. Entendeu? Pois é, vamos lá. Aí quando foi em 2019, compramos, né? Então ficamos felizes. Foi a pandemia, misericórdia de Deus. E aí fechou tudo, enfim, não fizemos nada no nosso terreno. 31 de outubro de 2020, mais de um ano depois, a gente cavou o poço. A gente ainda estava na esperança de continuar, né? Aí quando foi 7 de novembro, meu esposo veio pra cá, ele e meu filho. Meu filho e meu esposo estão fazendo essa casa toda sozinho. Olha como Deus é perfeito. 2 anos antes, deixa eu contar pra assim. 2 anos antes, ou foi 3, não sei, meu marido fez um curso de pedreiro gratuito. Ele queria fazer só o de eletricista, ele fez de eletricista. E aí apareceu esse de pedreiro. E ele não queria fazer, ele não tava nem com vontade de fazer. Eu disse, meu filho, faça, porque futuramente a gente pode precisar, nunca sabe, né? Às vezes até pra um reparo em casa, ou até pelo menos pra você ter ideia de como funciona, se a pessoa que vier tá fazendo certo ou não, entendeu? É bom a gente com reconhecimento. Ele acabou fazendo esse curso, olha que bênção. Olha que maravilha que o Senhor fez. Então pronto, quando foi 7 de novembro, meu marido veio, cavou o alicerce, tá? Cavou o alicerce. De 19 de dezembro a gente comprou as pedras, e ele colocou as pedras no alicerce, porque primeiro tem as pedras, né? Enfim. E aí, quando foi 26 de dezembro, a gente juntou mais um dinheirinho e a gente comprou os tijolos e cimento e ele começou a parte do alicerce da parte de cimento, sem ser pedra, e levantou um pouquinho do quarto e 2 banheiros. Ele levantou. Em 9 de janeiro de 2021, a gente começou a levantar as paredes de um quarto e de 2 banheiros. A gente começou a levantar.
4 de abril, gente, por que eu tô dizendo essas datas? É para que você entenda que as coisas não acontecem da maneira que a gente quer. Não é. E às vezes acontecem dificuldades, acontecem problemas, demoram a acontecer os sonhos que a gente deseja. Por exemplo, eu tinha o sonho da minha casa, mas eu só estava com o terreno e eu tinha planejado em começar logo o terreno, mas não foi da vontade do Senhor. Por quê? Porque Deus estava trabalhando na minha mente. Deus trabalhou de uma maneira assim sobrenatural todos esses anos, para que hoje eu fosse uma mulher diferente do que eu era há 5, 6 anos atrás, né? Então vamos lá. Até por isso que eu tô falando essas datas, tentando falar bem rápido, pro vídeo não ficar longo, apesar de já estar bem grande. 4 de abril de 2021, eles já tinham levantado a metade das paredes, então eles vieram colocar a metade das colunas, porque é assim que trabalha. 24 de julho de 2021, meu marido veio aqui novamente, a gente tava ainda no meio da pandemia, se eu não me engano, a segunda vez, né? Fechou tudo de novo, não lembro. E aí meu marido foi e veio aqui, ele deu uma limpeza no terreno e começou a parte do nosso quarto, certo? Que era um quarto, que era o meu filho, 2 banheiros e o meu outro quarto. A gente começou por esse lado. E aí ele foi e fez o outro nosso quarto, o alicerce do nosso quarto. Isso 20 de janeiro de 2021. Passamos 2022. Em maio de 2023 foi a nossa virada de chave. Porque assim, gente, ó, nessa época em que a gente comprou o terreno, eu era uma pessoa totalmente desacreditada, sabe? Deus tinha me dado o lugar do terreno, mas eu sempre achava que eu não podia, que eu não conseguia, que era impossível pra mim. Aquela pessoa negativa, aquela pessoa que chora miséria, como dizem, pois eu era desse tipo, tá? Deus tá trabalhando muito na minha vida. Não vou dizer que eu tô perfeita hoje, que eu ainda não tô. Deus tem muito ainda que fazer. Mas na frente de antigamente eu tô maravilhosa. Então o Senhor tem trabalhado muito na minha mente. Eu era essa pessoa muito negativa. E eu sei que pelos obstáculos, pelas coisas que acontecem, né, na vida da gente, a gente acaba meio que ficando. Porque assim, a gente vê pessoas contando testemunhos de que do nada ganhou uma casa. Uma pessoa chegou, toma o carro, a chave desse carro é teu. Né? Tem esses testemunhos e a gente fica assim, meu Deus, o que não acontece comigo? Por que não acontece comigo? Por que eu não vou sair na rua e a pessoa pega e diz assim, Deus mandou te dar esse carro, toma. Por quê? Porque Deus precisa trabalhar na nossa vida de maneiras diferentes. Às vezes você precisa cuidar da sua língua, dos seus pensamentos. Porque os meus pensamentos eram pensamentos negativos. Eu só pensava o lado mal, o lado ruim. Eu nunca pensava o lado bom, que vai dar certo. Não, sempre é o lado ruim. Eu não consigo nada, eu não posso nada. E isso a gente faz com que a gente diminui o tamanho do poder do nosso Deus na nossa vida. Porque se você não crê que Deus pode fazer alguma coisa na tua vida, quem é que vai crer? Ninguém. Então nós temos que crer que Deus pode muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, gente, a gente passou esse 2021, aí passamos 2022, a gente só vinha ver o terreno, tá? Porque a gente amava o terreno. A gente vinha aqui, olhava pra ele, meu Deus, quando será que eu vou poder construir? E teve uma virada de chave na minha vida muito grande, que eu vou contar pra vocês. Como eu era essa pessoa super negativa, sempre eu não tinha cuidado das minhas finanças, eu achava que eu era assim, uma pessoa muito, muito, muito econômica, que eu não precisava melhorar, porque eu era econômica, porque realmente as coisas eram difíceis, porque eu não conseguia nada, porque as coisas eram difíceis. E aí uma amiga minha, amiga muito querida, ela, eu falando dos meus problemas, dificuldades, ela olhou pra mim e disse assim, amiga, tu só vive assim. Desde que eu te conheço, tu só vive assim. Gente, isso foi um tapa na minha cara, tão grande, sabe? Eu fiquei com tanta raiva dela na hora, fiquei com raiva dela, porque como é que ela é minha amiga e vai falar isso pra mim, né? Mas eu tenho plena certeza hoje que foi Deus que falou através da boca dela. Porque quem é amigo de verdade, ele vai falar pra você algo, né? Quem não é, vai ficar passando a mão na tua cabeça e tudo, né? Mas quem é amigo de verdade, ele vai falar com você. Então esse tapa na minha cara, sabe, serviu pra me despertar. Eu fiquei com muita raiva na hora, mas depois eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade. Eu sempre estou assim. E desse momento eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero saber onde é que eu tô errando, porque eu não quero mais viver assim.
Porque eu sei, Senhor, que tu tem o melhor para minha vida. E aí Deus foi me mostrando que eram meus pensamentos negativos, que era o que eu falava, que era o que eu fazia. Deus foi me mostrando aos poucos, tá? Esse processo que a gente passou sem construir, foi Deus trabalhando na minha vida e na vida do meu esposo. E com o tempo, eu vim percebendo, vendo aonde que eu estava errando, comecei a ver que eu não cuidava direito das minhas finanças, que apesar de dizer que era muito econômica, eu não era tão econômica assim. E eu comecei a ver vídeos de finanças, comecei a organizar minhas finanças, comecei a me programar. E quando foi 20 de maio de 2023, com a minha chavezinha já começando a virar, nós decidimos começar a construir. De verdade. E a gente disse, dessa vez a gente não vai parar. E primeiro eu fiz... Gente, olha, essa época eu já tinha tudo esquematizado. Como ia ser minha casa, como ia ser os móveis, como... tudo que eu ia fazer, já estava tudo esquematizado. Como é que eu ia fazer, a planta da casa, eu já tinha tudo, porque eu não deixei de sonhar. Eu sonhava e ao mesmo tempo eu desfazia o meu sonho, né? Mas mesmo assim eu continuei planejando. Depois que o Senhor me abriu os olhos, foi que eu tive a certeza. Eu disse, vou começar agora, vai ter mudança na minha vida. E a partir de agora, nós vamos construir nossa casa. E nós começamos. A gente pensou, ó, a gente juntou R$200, a gente vai pagar 70 de gasolina, 30 de almoço e os 100 a gente compra de material. Era isso que eu pensava, tá? E eu disse, olha, a gente vai fazer isso. E todo o dinheiro que a gente pegar, a gente vai investir nesse terreno. R$30, é um saco de cimento. Mas a gente não vai mais parar. Gente, desde esse dia, acredite, o Senhor tem feito coisas sobrenaturais. Ah, ele sabe que você tem muita fé. Mas eu tô aprendendo agora. O Senhor tá me ensinando e eu tô muito grata ao Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela minha mentalidade ter mudado. Mas eu não sou ainda uma mulher de fé, mas eu pretendo ser, em nome de Jesus. Porque eu quero dizer pra vocês aqui, com esse vídeo, eu quero trazer esperança. Eu quero dizer pra você que você pode mudar a sua mentalidade, você pode mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Você pode mudar. Porque o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas. Basta a gente querer pedir, Senhor, quero mudar. E o Senhor vai te mostrar o que você precisa fazer. Então foi isso, gente. Em 20 de janeiro, 20 de maio de 2023, nós começamos. E Deus até hoje tem assim suprido, tem aberto as portas. Desde que a gente não parou mais de construir, sabe? Eu acho que a gente não passou uma semana, acho que nem um mês, sem vir, sem construir, não. Chegamos a passar, não. Porque toda vida a gente tá... Meu marido e meu filho vêm final de semana, por isso que tô demorando um pouquinho. E só eles dois trabalham. Às vezes, quando é tipo forro, alguma coisa que demanda mais gente, aí eles contratam um pedreiro e servente. Mas inicialmente está só eles dois, né, na casa. A minha casa tá assim, como vocês podem ver aqui, tá tijolo ainda, né? Tá no tijolo ainda. Tá muito... Como é que a gente chama? Virgem, né? Ainda não tem reboco, tem um piso grosso e tudo. Mas assim, gente, o que eu quero passar pra vocês? Eu quero dizer pra vocês que Deus, Ele realiza sonhos. Deus, Ele... Não tem palavras pra gratidão que eu tenho no meu coração pelo Senhor, sabe? O Senhor tem feito nas nossas vidas, é coisa grandiosa. E eu quero dizer pra você, não desista dos seus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Mesmo que você ache que é impossível, mesmo que você ache que não pode, se qualifique, mude sua mentalidade, organize suas finanças, sabe? E ora, entrega ao Senhor, faça a planta da sua casa, mostra o carro, Senhor, eu quero esse aqui. É esse, Pai, que eu quero. Mas não tenho dinheiro, mas eu quero esse daqui. Me capacita para mim ter o meu sonho, né? Faça curso. No YouTube tem vários vídeos sobre finanças. Primo pobre para quem é pobre, né? Porque quem é rico é o primo rico, mas para quem não tem essas condições todas, que é assalariado, eu super indico o Primo Pobre, é maravilhoso. Gente, os vídeos dele sobre finanças são muito bons. Eu pretendo trazer algumas coisas que eu aprendi com ele aqui para vocês. Mas é isso, gente. Eu falei demais, gente. 20 minutos de vídeo. Sangue de Jesus tem poder. Mas é isso, gente. Eu tô aqui na minha casinha. Já é noite. Como vocês podem ver, tá escuro já. Mas eu não poderia deixar de trazer esse vídeo. Não tô maquiada, não tô bonita, mas eu queria muito que Deus falasse no seu coração através desse vídeo. E que você pudesse realmente sonhar novamente, se qualificar, pedir a Deus mudança de mentalidade. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar.
Nos próximos vídeos vou trazer um tour, como a casa tá, vou trazer pra vocês como foi que a gente fez passo a passo e tudo. Eu espero que vocês gostem. Um beijão e até a próxima.